Então, irmãos, vamos dar sequência aqui à leitura para a gente finalizar. Ó, por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Salvador. Então, comer indignamente é você comer tudo que Deus lhe preparou sem repartir com ninguém. Ó, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Irmão, como que a pessoa vai examinar a si mesmo? Ver se ele não está sendo egoísta, se ele está deixando de cumprir o que o Salvador ensinou, que é repartir o pão com o necessitado, repartir o pão sem egoísmo com até os da família mesmo, para não estar comendo o pão da idolatria, da glutonaria. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque o corpo do Salvador, irmão, verdadeiramente é pão para ser partilhado. A gente tem que partilhar o pão e partilhar o sangue do Salvador, que é o vinho e que é o Evangelho. Eis a razão, essa é uma das partes mais importantes do capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Esse é um dos versos, irmão, que vocês têm que ler 200 vezes se for necessário, para vocês entenderem o restante do contexto. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmão, aqui não é fraco na fé, não. Isso aqui não é fraco na fé, isso é fraco de fome. Fraco de fome porque os egoístas comiam na frente de todo mundo, comia mais rápido para comer as melhores coisas, porque eles tinham levado as melhores coisas. E não tinha ainda aprendido e discernido o corpo do Salvador, porque ainda era novo para eles. E os que depois não aprenderam, nem lá ficaram mais. Porque a comunhão do corpo do Salvador é repartir por igual, irmão. É ninguém comer na frente do outro, não. Isso em casa também, em qualquer lugar. E por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, de fome. Ficava doente de fome, ficava fraco de fome. E não poucos os que dormiam, porque ficava sem comer, irmão. E eles era o dia todo falando sobre as boas novas. Vocês leem com atenção que vocês vão achar essa informação. E eles não repartiam, esse povo ficava doente. Paulo chegou lá para sinceramente, detonar com essa comelança desordenada. Porque a ceia do Senhor é a ceia do Senhor que vocês estão comendo desse jeito aí, um comendo na frente do outro sem repartir, e deixando os outros com fome. Por isso que há no meio de vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo foi lá para julgar eles, irmão. Porque como é que você está no erro e não aceita que ninguém lhe mostre o erro? Então, se você está no erro, é porque você não está em condição de ver o seu erro e se julgar, examinar a si próprio. E Paulo foi lá para examinar eles. Vocês estão fazendo errado, vocês estão comendo, vocês estão com glutonaria e descumprindo a comunhão do corpo e do sangue do Salvador. Mas quando julgamos, somos discipulados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, irmão, definitivamente, o mundo é egoísta, o mundo é capitalista, o mundo é egocêntrico, pensa só nele, é amante de si mesmo. E isso tudo, irmão, faz parte, sabe de quê? Do sinal da besta, do sinal do anticristo. Por isso que nós não devemos pregar, ninguém pode pregar, depois que conheceu Cristo, prosperidade material. Porque prosperidade material é coisa de secularista, é coisa da religião, uma nova religião, secularismo. E os que praticarem secularismo hoje,
comprando vários carros financiados, tomando dinheiro em banco para reformar a casa, acompanhando a evolução mundânea, descumpre a justiça de Deus, irmão, que é socorrer os pobres e viver em comunhão. Então não estraga a palavra comunhão com aquilo, não. A palavra comunhão é para ser passada para os irmãos o verdadeiro significado, que é partilhar o nosso pão, partilhar o sangue do Salvador, que é o Evangelho, que é o condutor. O sangue do Salvador é o condutor para a vida eterna, para a gente não ser condenado como o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunir no lugar para comer, esperai uns pelos outros. Não fica fazendo esse tipo de glutonaria, não. É isso que Paulo está falando lá, irmão. Quando vocês reunir, que eles não reuniram só para comer, não reuniram para falar, conversar sobre as boas novas, que era tudo novo convertido. E estava lá muitos querendo aprender, e aquele tanto de pobre no meio deles, e dormia lá, porque eles não podiam ficar e nem congregar em igreja nenhuma, não. Porque o povo de Herodes destruía, matava todo mundo. Aí, ó, assim pois, irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Porque os que levavam as comidas melhores, irmão, tinha casa, tinha tudo. Enchesse a barriga na casa e fosse para lá comer pouco. E deixar os irmãos que estavam lá desgarrados, não tinha moradia, não tinha nada, aleijado, cego que pedia esmola na porta do templo que Cristo curou, os coxos, as prostitutas, os que não tinham onde morar, estava todo mundo lá, e esses precisavam ser alimentados pelos outros que estavam indo, pelos irmãos que estavam lá, todos congregados. E eles não faziam isso, achavam que pobre tinha que comer o resto. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Porquanto as demais coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Então, irmão, aqui, ó, o capítulo 10 de 1 Coríntios, é Paulo entrando aqui primeiro nos que morreram no deserto, os que ficaram plantados no deserto por comer o pão da idolatria, é culto aos demônios. Paulo explicou para depois chegar aqui, ó, em 11 de 1 Coríntios. Só que aqui antes tem o véu, a parte do véu. Aí vocês analisam. Essa parte do véu aqui serviu para nortear o entendimento entre o capítulo 10 e o capítulo 11. Porque o capítulo 11, irmão, retrata perfeitamente que os que ficaram plantados no deserto saíram a comer e a beber fora do restante do povo de Israel. E eles não podiam quebrar esse mandamento. Era um dos mandamentos mais poderosos que tinha lá, que eles tinham que seguir à risca. Não comer o pão da idolatria. Aí fizeram outras coisas, depois de bêbado fizeram sexo ilícito e outras coisas mais. Mas eles saíram para comer e para beber. O capítulo 10 de 1 Coríntios. Depois você chega no capítulo 11. Salta a parte do véu e chega lá, na parte da ceia. Modo de celebração de Santa Ceia. Isso é uma brincadeira. Não segue epígrafe não, irmão. Porque epígrafe foi a Igreja Católica que colocou. De uma vez por todas. Segue o Salvador. O discernimento do corpo e do sangue do Salvador é realmente partilhar o pão, partilhar o Evangelho. Então me despeço por aqui e até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos aí.